tribulações, pequenas dificuldades, mas tem dias que Deus nos manda grandes tempestades, tempestades essas que fazem criar grandes ondas, e essas ondas nos envolvem em grandes turbilhões, e nós somos lançados em paredões que estão à nossa frente. As adversidades, elas existem. Nós passamos por dificuldades, e muitas vezes dificuldades complicadas. Quantas e quantas vezes nós planejamos algo, nós sonhamos com algo, nós criamos até projetos e não vão para frente. E muitas vezes nos saímos do papel. E na nossa caminhada acaba surgindo nuvens e nuvens de perguntas. Por quê? Por que nada dá certo para mim? Eu faço tudo direito. Ah, Senhor, eu fiz isso, eu fiz tudo direito, por que não deu certo? E começamos a questionar e a cobrar. E vivemos nessas adversidades, questionando o porquê e o porquê. Mas não paramos e perguntamos a Deus se é vontade dele ou não. Aquele projeto, aquele sonho, aquele emprego, estudar naquele colégio, comprar aquele carro, casar com aquela pessoa. Muitas e muitas das decisões que nós tomamos em nossas vidas, nós não perguntamos a Deus, nós simplesmente tomamos as nossas decisões. E quando essa decisão ela é bem sucedida, glória a Deus, louvado a Deus por isso. E quando ela não é, começa a se questionar o porquê. Mas não pergunta: Senhor, foi da tua vontade? Você pediu para Deus? Você não pediu para Deus. O que nós acabamos de ler aqui foi o quê? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a quem? Aprender a confiar em Deus, ou melhor, aprender a confiar em Deus. E é isso que nós vamos falar essa noite. Confiança. Em Salmo 125:1 diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, firme para sempre. E é essa confiança que nós temos que ter em nossos corações. É ter a certeza absoluta de tudo aquilo que nós sonhamos, planejamos ou executamos, é o Senhor que está no comando, é o Senhor que está à frente, não é mais ninguém. Deus nos capacita para diversas atividades da vida. Deus nos deu a inteligência, Deus nos deu a sabedoria, e cada um de nós temos essa sabedoria e esse discernimento na área que Deus nos colocou.
Só que nós duvidamos. Nós duvidamos da capacidade que Deus nos deu. Quantas e quantas vezes nós nos fazemos de vítimas diante das adversidades? Quantas e quantas vezes nós choramos, e choramos, e choramos, nos fazendo de vítima, de coitadinhos, esperando que Deus venha e nos traga o consolo, ou simplesmente passe a mão nas nossas cabeças, porque nós fizemos algo errado. Todo filho, quando ele é consciente do seu erro. Concorda? Quando nós éramos crianças, quando nós errávamos, nós sabíamos que tínhamos errado ali. E nós sabíamos quais eram as consequências. Não sabíamos? No mínimo uma surra bem dada. Hoje não pode nem se tocar para criança. Não sobrevivemos? Não estamos aqui? É graças a essas surras que nós levamos. Foi graças a esses aprendizados que nós tivemos na nossa infância, nas correções que nós tivemos dos nossos pais, é que hoje nos tornamos adultos, decentes e honestos, porque nós tivemos uma educação, e é mesmo assim o nosso relacionamento com Deus. Deus nos ama, Deus não nos castiga, pelo contrário, mas quando nós erramos, Deus vai trazer situações no qual nós devemos aprender, e é isso que são as tempestades nas nossas vidas, são as adversidades nas nossas vidas. E eu pergunto a vocês: vocês amam a Deus? Vocês confiam em Deus? Eu também tenho uma boa notícia: Deus nos ama. Independente se você confia ou não nele, se você ama ou não, Ele te ama. Ele te ama. Um amor incondicional. Ele quer o teu bem. Ele quer colocar no teu coração a alegria dele. Ele quer colocar na tua vida a paz dele. Ele quer que você se renda a Ele, que você confie nele e deixe Ele agir na sua vida. É isso que Deus quer, que nós nos entregamos de corpo e alma para Ele, para que Ele possa trabalhar nas nossas vidas, que Ele possa entregar para nós aquilo que Ele tem guardado. Nós somos filhos de Deus, co-herdeiros de Cristo Jesus. Nós fomos salvos, nós fomos libertos, e foi por um preço altíssimo. Será que tudo isso não é suficiente para confiarmos em Deus? Será que tudo isso que Ele fez não é suficiente para que possamos confiar em Deus? Permitir que Ele faça parte da nossa vida, do nosso dia a dia, que Ele possa tomar as decisões por nós, e nós simplesmente obedecer aquilo que Ele tem nos ordenado a fazer? Por que é tão difícil acreditar? As provas estão aí. Cada um de nós tivemos uma experiência com Deus ou não tivemos?
Mas parece que nós esquecemos disso. Esquecemos. Esquecemos que devemos confiar em Deus. E olha quantas pessoas hoje se desesperando por causa das adversidades. Quantas pessoas hoje estão vivendo uma situação tão crítica por causa das adversidades, porque não conseguiram ainda confiar em Deus, porque ainda não conseguiram aprender o que Deus está lhe mostrando, está lhe ensinando. Quantas pessoas hoje estão em crise, estão em depressão, estão estressadas? Quantas pessoas estão com seus relacionamentos estourados, estraçalhados, relacionamentos familiares destruídos, vida profissional destruída, pessoas que de repente tinham tudo e da noite para o dia perderam tudo. Pessoas que estão por fraqueza, por medo, ou seja lá por quê, tirando suas próprias vidas, porque perderam tudo, mas não conseguem confiar em Deus. Não conseguem enxergar que Deus pode restituir tudo aquilo que ele perdeu, ou mais. Que toda aquela glória que ele tinha, Deus pode restaurar. Deus pode trazer uma nova vida. Mas as pessoas têm medo de confiar. Elas preferem confiar nas suas forças, preferem confiar na tua inteligência, na tua sabedoria. Elas preferem confiar naquilo que é palpável, mas não conseguem confiar e acreditar num Deus que pode mudar a sua vida. Por quê? Por quê? Deus está presente em todos os momentos. Deus está conosco do levantar ao deitar. E quando estamos dormindo, Deus está cuidando de cada um de nós. Amém, Jesus. Deus zela pelas nossas vidas. Glória a Deus. Deus nos ama. Aleluias. Deus levanta vidas que nós nunca vimos para trazer um socorro para nós. Amém, Jesus. Quantas vezes Deus quer falar conosco? Deus que levanta um ímpio para entregar a sua palavra, a sua mensagem para nós. Muitas vezes Deus faz um reboliço no nosso local de trabalho para nós entendermos que Ele é Deus. Que só aí nós podemos entender que é Ele que está nesse negócio. É Deus que está em nossas vidas. Entenda, igreja. Nós não estamos aqui para brincar de conhecer a Deus. Nós estamos
Confiança, confiar em Deus. Deus não é um brinquedo, Deus não é uma marionete. Deus é vida, e vida em abundância. Aleluias. Deus é um rio que corre em nossas vidas, que transborda águas de vida, para que possa alcançar rios e transbordar esses rios e trazer a salvação para aqueles que estão à beira deste rio. Amém. Deus nos ama. Creiam nisso. Deus nos ama. E por que nós não podemos confiar? E por que nós não podemos acreditar? Porque somos ligados ao materialismo? A matéria é passageira, a matéria vai embora. O que vai restar? Vai restar o Espírito. E o que você vai fazer com o teu Espírito? As adversidades sempre estarão presentes em nossas vidas. Querendo ou não, elas fazem parte da nossa vida. Seja para ensinar, seja para amadurecimento e seja para enriquecimento espiritual. Elas estão lá, obedecendo ou não a Deus, elas virão, e elas estarão presentes em nossas vidas. Agora, para sairmos dessas adversidades, só depende de uma coisa: depende de nós mesmos. Depende de quando nós vamos tomar a decisão de aprender aquilo que Deus está mostrando nas nossas adversidades. Porque no momento que aprendermos o que Deus está falando conosco, essa adversidade vai embora. Amém? Essa adversidade vai embora. E Deus vai te fortalecer. E Deus vai te levantar. Até que venha uma próxima adversidade. Sabe por quê, irmãos? Porque se tudo for mar de rosa, não vamos nos preocupar muito em orar a Deus. Está tudo muito bom. Está tudo muito bem. Por que eu vou me preocupar em orar a Deus? Não, peraí. Vamos agitar esse mar aqui um pouquinho. Vamos agitar essa vida um pouquinho aqui, porque a calmaria está muito grande. Para ele lembrar que eu sou Deus. Em Isaías 50:10 diz: quem há entre vós que tema o Senhor e que ouça a voz do seu servo? Aquele que andou em trevas, sem nenhuma luz, confie em o nome do Senhor e ser firme sobre o seu Deus. Glória a louvado seja o nome. Em Jonas 1:4 diz que o Senhor lançou sobre um forte vento sobre o mar e fez do mar uma grande tempestade. No versículo 17 diz que Deus deparou um grande peixe para engolir Jonas, e 3 dias e 3 noites Jonas ficou no ventre desse peixe. E antes disso, no versículo 15, no decorrer dessa tempestade, os marinheiros, no qual Jonas estava no navio, os marinheiros desse navio lançaram Jonas ao mar. E o que aconteceu com a tempestade? O que aconteceu? Cessou. Cessou com os marinheiros. Mas para Jonas continuou. E Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre deste peixe. Deus deu uma ordem para Jonas. E qual foi a ordem que Deus deu para Jonas? Qual foi a ordem que Deus deu para Jonas? Pregar para Nínive. Pregar para Nínive. Podemos colocar aqui Jonas
Deus deu a ordem para Jonas para clamar contra Nínive. Por quê? Porque a malícia tinha subido até Deus. E o que aconteceu com Jonas? Jonas, com medo, fugiu. Jonas fugiu. Jonas desobedeceu a Deus. E qual foi o resultado disso? Deus lançou sobre Jonas essa adversidade para que ele aprendesse a confiar em Deus e obedeceu. E feito assim, Jonas aprendeu e reconheceu o seu erro. A igreja está me escutando? Está dando para escutar, amém? Jonas reconheceu o seu erro. E qual foi o resultado depois que Jonas reconheceu o seu erro? Jonas clamou a Deus. Não foi? Quando Jonas reconheceu o seu erro, ainda no ventre do grande peixe, ele começou a clamar a Deus. Mas olha só o que o Jonas passou para reconhecer o seu erro. Olha as tempestades que Jonas passou. Olha as adversidades que Jonas passou. Por causa da sua desobediência. E Jonas começou a clamar a Deus ali no ventre do peixe. E quando Jonas começou a clamar, o que aconteceu com as adversidades de Jonas? Cessou. Não cessou? E depois que cessou essa adversidade, para onde Jonas foi? Ele não foi para Nínive? E chegou em Nínive, o que ele fez? Ele não pregou? Ele pregou para toda Nínive? Ele saiu caminhando por ela todinha, pregando a palavra do Senhor. E qual foi o resultado da pregação de Jonas? Arrependimento. A cidade se arrependeu dos seus pecados. Nínive se consertou perante Deus. E a salvação. Reconheceu seus erros. Houve um grande avivamento naquela cidade. E o que Deus tinha falado, que ia destruir Nínive, não destruiu mais, porque a cidade se arrependeu, porque a cidade reconheceu que Deus era maior do que tudo aquilo que eles estavam vivendo. Essa adversidade, ela foi causada por uma desobediência. E quantas adversidades nós passamos quando nós somos desobedientes com a palavra de Deus? Eu e minha esposa, nós passamos por uma. Quando nós morávamos em Santa Maria, que Deus nos falou que era hora de levantarmos os pés de lá, eu finquei os pés de lá e falei assim: daqui eu não saio. Daqui eu não saio, aqui é o meu lugar, aqui é a minha casa, eu não saio. Eu não saio. E Deus está falando, é hora de levantar os pés, é hora de voltar para o cruzeiro. Eu falei: não quero ficar aqui. Rapaz, mas Deus fez um reboliço tão grande. Deus falou assim. Deus poderoso. E arrochou, que chegou um ponto que a gente estava vendendo café da manhã para comprar a janta, porque nem o almoço não tinha mais. Chegou o ponto que a gente começava a contar as moedinhas para comprar um pão. Mas também Deus não deixou a gente passar fome. Mas a nossa vida financeira estava um caos. A tempestade ali tomou conta. Sabe quando acabou essa tempestade, amados? Quando eu saí de lá e fui para o cruzeiro. Quando eu reconheci e aprendi que eu tenho que obedecer a Deus. Eu tenho que obedecer a Deus. Fala para você mesmo: eu tenho que obedecer a Deus. Fala, igreja. Clama isso. Eu tenho que obedecer a Deus. Nós não podemos olhar para as dificuldades, não podemos olhar
cada vez mais obedecer a Deus. Amados, obedecer a Deus é só vantagens. Não existe desvantagens em não obedecer a Deus. Nós só temos a ganhar cada vez mais e mais quando nós tivermos essa convicção que devemos obedecer a Deus, que devemos confiar em Deus, que devemos acreditar em Deus. Nós temos que ser loucos mesmo, nós temos que acreditar mesmo, acreditar no que é impossível. Nós temos que acreditar nesse Deus que torna o impossível impossível. Deus pode todas as coisas. Deus é criador dos céus e da terra. Deus é o criador de nossas vidas. Deus é o salvador de nossas vidas. Falamos de Jonas. E agora eu pergunto: e Jó? O que Jó fez de errado? O que Jó fez de errado? Mas mesmo assim, não veio uma grande tempestade na vida de Jó? E essa tempestade não foi tão grande que essa tempestade levou tudo que ele tinha? Os filhos. Essa tempestade foi tão grande que a mulher de Jó pediu para ele amaldiçoar o Deus dele e tirar sua própria vida. Jó fez isso? Pelo contrário, Jó, ele defendeu Deus. Jó defendeu Deus. Em toda a passagem de Jó, você vê Jó defendendo a Deus. Jó se amaldiçoou, mas estava bendizendo em nome de Deus a publicidade. Jó estava engrandecendo Deus na sua vida. Jó chegou ao ponto de amaldiçoar o dia do seu nascimento. Jó também falou, entendeu, que quando perdeu tudo, que nu ele veio para este mundo e nu ele estava voltando. Jó não permitiu que essa adversidade o afastasse de Deus. Mas vamos analisar. Jó, ele conhecia Deus de ouvir falar. E essa adversidade na vida de Jó fez Jó conhecer Deus face a face. Porque na palavra diz que Deus conversou com Jó. Jó aqui teve essa oportunidade de conhecer Deus face a face, e era isso que Deus queria, ter esse relacionamento, essa intimidade com Jó. E quando ele teve esse relacionamento com Jó, teve essa intimidade com Jó, tudo lhe foi restaurado em dobro ou muito mais. Muito e muito mais. Em Salmos 31:19 diz: como é grande a tua bondade, que reservaste aos que te temem, da qual usas perante os filhos dos homens, para que os que em ti se refugiam. Deus dá inúmeras passagens na Bíblia que devemos confiar nele, e mesmo assim nós não confiamos. Deus dá inúmeras provas na Bíblia que devemos confiar nele. Quantos e quantos personagens tem na Bíblia que passaram por tempestade, passaram por adversidades, e Deus esteve presente na vida deles? Pega a história de Davi, desde moço, enfrentando o leão, enfrentando o urso, depois enfrentou um gigante. Quantas e quantas adversidades Davi passou, mas em momento nenhum ele deixou de acreditar em Deus.
Mas essas adversidades que ele passou serviu para que ele crescesse mais e mais no seu relacionamento com Deus. E é isso que Deus está nos falando essa noite, amado, que nós temos que crescer nessa relação, nessa intimidade, que nós temos que descer cada vez mais, para que possamos crescer em Cristo Jesus. Meu irmão, minha irmã, que possamos entender que Deus tem e sempre terá o melhor para cada um de nós. Então, se está passando por dificuldades financeiras, problemas no trabalho ou nos negócios, dificuldade nos estudos, está passando por enfermidades, está com o casamento em crise, o namorado ou a namorada te deixou, os relacionamentos familiares não estão bons, existem conflitos. Se você já perdeu as esperanças, pois tudo que tentou fazer não deu certo, espere, aprenda a esperar, confie no Senhor, confie, não entre em desespero, não entre, mas creia no Senhor, creia que Ele pode mudar a sua história, creia que Ele pode mudar a tua vida, creia que Ele pode mudar os seus relacionamentos, creia que Ele pode mudar a sua vida financeira, creia que Ele pode mudar no seu casamento, nos seus estudos, nos seus negócios.